Vocês estão assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, mesa de bar, o programa onde o blumenauense vem para contar a sua história. E quem está contando a história hoje aqui é o professor Braulio Maria Schlegel. Professor Braulio, o senhor tinha um nascimento que não usa, né? Não foi registrado? Não era. E os seus filhos o senhor registrou como Propst Schlegel? Não, também não. É o seguinte, quando primeiro eu combinei com a Mara, minha mulher, ela disse, para botar o nome, o Alexandre Schlegel, ele já passou trabalho, porque tem que sentar na primeira carteira e chamar de Schlegel, né? Isso. E aí quando nasceu o meu segundo filho, a Priscila, aí eu disse, não, vamos botar ele Alexandre, vou botar no letra P. E digo, aí tudo bem. E combinei com ela para dizer, não precisa botar o Propst, mas se houver necessidade na hora que eles quiserem e tal, a nova lei de registros públicos permite que se coloque. Sim. Então, se tivesse esse problema de ter o nome, não teria problema nenhum. Mas a ideia era simplificar, não complicar a vida deles com esse nome, né? E mais ainda porque é o seguinte, Pimpão, eu nasci na época da guerra. E o velho Bito Braga, que era do cartório aqui em Blumenau, ele cortou a grafia Schlegel, S-C-H-L-O trema G-L. O meu pai foi registrar e não quis registrar desse jeito, ele botou mais 2 letras. Então, da minha família de 8 irmãos, eu sou o único que sou diferente. O-E-G-E-L. Então ele botou 2 Es, né? 2 Es. E aí, claro que eu me lembro na época da formatura, diploma e tal, olha, o pai é diferente e tal, aquilo é complicado para a vida acadêmica de mudar o nome, né? Mas aqui era muito comum, eu trabalhei, por exemplo, eu fui na época consultor onomástico da prefeitura de Timbó, por exemplo, lá numa época, porque o juiz lá me pedia informações quando vinham os nomes esdrúxulos lá, que não podiam se colocar nas pessoas, ele mandava. Aí eu peguei um bom dicionário onomástico, onde eu estudava todas as grafias, essas possibilidades de poder, na realidade, mudar. E a gente fazia a descrição e levava lá para os pais, olha, esse nome é impossível e tal. Hoje está diferente, porque pode fazer cada nome, né? Mas eu vejo, aí, por exemplo, Tiana, eu tinha um caso que eu me lembro, que era lá de Benedito Novo, Tiana era o nome da pessoa. Aí eu disse assim, Tiana é um ribeirão no interior de Cuba, da ilha de Cuba, no Peru tem uma rua, tem um monte e tal, e fui explicando tudo. Aí apresentaram, nada, senhor, esse onomástico não sabe nada, isso é a mistura da tia, do avô, não sei o que, ela pegou esse nome. Tá? E aí, não, era com Y e tal, a coisa. Então hoje, quando eu vejo, por exemplo, em supermercado, como eu estudei muito onomástico, nomes onomásticos, aí o nome das pessoas, também, os rapazes são mais complicados do que as meninas. Aí eu olho lá assim, mas esse nome lá tal, eu digo, já sei, estou olhando assim, é teu pai, teu avô, é isso mesmo, diz o cara, né? Então era isso. Mas o meu caso foi esse. Então talvez isso também levou para os meus filhos. O Braulio é um nome alemão, da origem, é dos nórdicos lá da Alemanha, como a Ondina, Valkyria e tal. Wagner, né, que tocava isso, né? Braulio na mitologia é brilhante, se diz. E quando o danado do Jô Soares apareceu naquela história do Braulio, se você encontrar o Braulio, todo mundo tem medo de falar em morte, então vamos chamar de Braulio. Se você encontrar o Braulio... Mas sabe, lembrou bastante. Quando eu entrava na sala de aula, na ocasião, era o Alcenir Guerra, que era o ministro da Saúde. Então eles queriam fazer uma campanha por causa da AIDS, na época da AIDS, camisinha. Ele comprou bicicleta para o pessoal? Exatamente, da camisinha. E o grande centro de divulgação, de propaganda da família, era Guerra, eu disse Guerra, que era lá de Curitiba. Curitiba tem a melhor agência de propaganda do Brasil, lá. Se um automóvel dá certo em Curitiba, dá, porque a amostra já está pronta. Sabe? Se é para lançar um sabonete, um teatro,
é Curitiba que tem que ser feito. Começou a pipocar Brasília e tal, eu estava na universidade, professor e tal, e a turma entrava em contato que eu estava mais perto de Curitiba. Tinha um juiz lá de Ribeirão Preto, ele me passou uma escritura para ir a Curitiba, para conversar lá com a agência de publicidade, que eu levei um dicionário do Câmara Cascudo, tinha 300 nomes do órgão sexual, não precisava botar de Braulio. Aí eu fui lá e, não, olha, e fizeram mostrar toda a pesquisa, disseram que o Braulio no Brasil, era o melhor que tinha, que não ia complicar, ele deu guerra. Diz que tem uma juíza, Mas o João botou com um sinônimo da morte, né? Eu sei. Porque o Braulio não sentiu. Mas tinha uma revista bom, né? Mas tinha uma revista do Ziraldo, quando saiu a revista Caras, tinha uma revista Bundas, lembra disso? Então, aí o Braulio era famoso, né? E aí nós fomos a Curitiba. Quando eu cheguei em Curitiba, tem uma outra peculiaridade, aí encontrei lá um cantor, Genivaldo Lacerda, um senhor de chapeuzinho e tal. Morreu. Ele olhou e disse assim... Mato Velho, é isso, da boutique, né? Isso. Aí ele disse... O senhor é Braulio? Eu digo, sim, sou aqui, vim conversar com o pessoal aqui, né? Aí ele disse, aí ele já tinha o melô do Braulio, ele botava a mão na barriga e ia cantar o melô do Braulio. Então, tu vê só, como é complicação. Assim, eu também vi, por exemplo, a dificuldade que as pessoas têm depois, na vida adulta, principalmente na fase da transição, da juventude para a vida adulta. Na adolescência é terrível isso, que os caras renegam o nome, sabe? Então, foi por isso também que houve uma legislação que permitisse que mudasse o nome disso. Sim. Tirasse nome, quando o nome era... Acrescentasse, nem o Lula, né? Não, isso, mas tinha, por exemplo, se tu vê, por exemplo, tu vai num dicionário, José Pereira da Silva, são 3 nomes portugueses, Pereira da Silva. Aí se tu vê o Pereira da Silva, tu pega num dicionário em Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, Recife e tal, tu vai ver, tem 500, 600 nomes, sabe? Então aí a legislação começou a mudar, botar o nome da mãe já, não do pai. Foi por isso que quando eles pedem a identidade, pedem o nome da mãe. É muito complicado, eu cuidei disso. E as pessoas que diziam assim, não, agora eu quero mudar, e claro que mudavam o nome também, né? Queriam botar um outro nome e tal. No meio artístico é comum isso, né? É pseudônimo. É pseudônimo. Agora, sabe o que eu acho legal? O japonês. Os japoneses, sabe o que eles fazem? Eles dão para o filho e a filha um nome brasileiro, e aí o nome que ele tem em casa de japonês e o sobrenome. Eu tinha um colega lá em Curitiba, que trabalhava comigo, chamava-se Getúlio Sadamo Koga. Então em casa ele era Sadamo Koga, Sadamo. Para a sociedade ele era Getúlio. Facilita a vida, né? Porque nós aqui temos trinetos já de alemães que, como é o nome? Kunigunde, o nosso signo, né? Aí só complica a vida da pessoa, né? O Pimpão, eu falei ontem, né, que 3 irmãs que eu tenho estão morando em São Paulo mais de 50 anos. A Gleusa, minha irmã mais velha, veio um japonês aqui vender livro e tal, e vender Akira Nagatomo. Casou com ela e levou ela para São Paulo. Teve 8 filhos. Isso que eu acho legal. Aí Patrícia Mitsi Nagatomo. Fabrício da Nagatomo, sabe? O segundo nome é japonês. Patrícia Mitsi Nagatomo. Exatamente, era a minha sobrinha, sobrinha mais velha. Eu acho inteligente isso deles. Isso. Mas ele eu moro numa rua, a minha rua onde eu moro é desse tamanhinho, o nome é mais comprido que a rua. Né? E na Alemanha, que eu morei 12 anos, nunca morei numa rua com um nome tão difícil. Franziska Schweigert Herzog. Aí, ninguém sabe escrever, né? O pessoal nosso aqui tá. Agora, eu digo assim, a dificuldade do nome é difícil de colocar. Eu falei no caso da adolescência e tal. E depois quando surgem esses nomes e tal, e claro, hoje tem facilidade, a empresa se usa o nome devido de um produto, o nome da pessoa que liga a produto e tal, é diferente. Por aí. Agora, vamos para o teu livro, né? O teu livro, o que maior então parte da questão de educação e cultura, é o espaço maior que você está dando,
Ou, Eu digo assim, ou você está dividindo mais ou menos? não, assim, claro que eu integro. Por exemplo, educação. Blumenau teve um processo educacional, todo ele transplantado. Nós não tivemos aqui, a escola pública veio muito tarde para Blumenau. Então, por exemplo, tem um livro do Bichler, que é o avô do Marcos Bichler. Foi o primeiro livro de ensinar português, né? Feito por um alemão. Exatamente, mas a estrutura é alemã. Aí é que está. Porque ele era alemão. Eu tenho um amigo que é professor da USP, que foi aqui da Univale, que foi fazer doutoramento na USP, ele usou muito essa gramática. Que tu pega a estrutura da língua e tal. E nós não, por exemplo, é muito difícil, porque quando eles vão para a escola, a primeira língua aqui na cidade sempre era a língua alemã. Então é um trabalho muito bonito, um trabalho extraordinário que ele desenvolveu sobre a gramática, sobre a estrutura da língua. Então tu nota ainda hoje, muito tempo, quando as pessoas falam, na concepção deles... Porque não tem subjuntivo na língua alemã. Não, eles falam português... Eu vejo até mesmo os com estrutura, eles falam português, tu encontra, com estrutura alemã. A gramática, dentro da gramática, é a estrutura alemã. Né? Porque eles falam para que nós podemos... Né? Todo mundo fala assim. Isso aí. Mas então, por quê? Por exemplo, quando veio o pastor Frauhaber para cá, o pastor Hesse e tal... A ideia da igreja luterana, que foi a base da ética protestante, que se criou, né, aqui na colônia Blumenau, eles traziam a ideia de, por exemplo, onde tinha uma igreja, tinha que ter uma escola, para ensinar as crianças e as pessoas a formarem, estudarem a Bíblia. E aqui não. Eu tenho, por exemplo, eu estava lendo no jornal O Caminho, que é da comunidade luterana aqui, tem um professor Koch, ele escreve, um professor de História das Religiões da Universidade Federal de Santa Catarina, ele comenta muito isso nesse jornal O Caminho, que ele monta como é que eles definiam essas escolas. Alguns pastores, por exemplo, Frauhaber, que foi depois para Amônia e Ibirama, lá, a colônia Hans Amônia e tal, ele foi para lá e ele começou a criar uma atividade política, uma atividade... Ele era o pastor quejeiro, que eles diziam, né? E aí ele começou a trabalhar nas escolas lá. E todos os outros também. Então, onde é que eles buscavam os professores? Da Alemanha. Toda a vida. Então, essa geração, a primeira, a segunda geração, toda essa estrutura da escola. A escola pública, ela veio com a nacionalização. Então, por exemplo, o Colégio Pedro II era uma escola alemã que foi nacionalizada e tal. Mas a estrutura da língua, da cultura, da coisa... Eu fui professor do Pedro II, eu tenho o professor Gerlach, que era professor de geografia. Sim. Não o Vigan era professor também era professor de matemática. Os dois eram parecidos, Gerlach e Gerlach. Os dois. Um era professor de geografia, eu sei que a sala de geografia é um anfiteatro, aquela escola alemã era muito bonita. E outro era professor de matemática, também com o Floriano, que foi meu professor de matemática no Pedro II. Então ele montava isso aí, toda a estrutura daquela escola. Acho que era um era Gellert e outro era Gerlach. Isso mesmo, exato. Tenho aquele amigo meu também lá em Florianópolis, Gilberto Gerlach, escreve historiador e tal. De São José, escreveu história sobre o teatro e tal. Ele teve agora lançando um livro sobre Blumenau. Não sei se um livro sobre todo o trabalho, ele demorou uns 5, 6 anos, e lançou agora, ano passado, sobre a colônia Blumenau. Uma obra maravilhosa, extraordinária essa obra. Esse Gerlach, né? Você é católico ou você é luterano? Bom, a minha formação da igreja era católica, mas quando eu casei na igreja católica com Frei Wilson Steiner, aqui no Santo Antônio. Aí tinha um padre alemão lá que nós tínhamos que fazer curso de noivo, tudo. Aí tinha um padre que veio da Alemanha, que foi confessor desse que veio aqui, o chanceler Helmut Kohl. Ele veio para visitar esse padre, que era o padre negócio dele. Aí o padre chegou lá e tal. E aí
o casamento. Mas depois do casamento, todo o nascimento dos meus filhos e tal foi na igreja luterana. É porque a influência da mãe é muito Não, clara, mas ele foi excelente e tal. Eu sou da comunidade luterana já há 53 anos. 52, tem carteirinha. Não, exatamente. E tive até minha grata satisfação de, na época em que eu estava no Conselho Estadual de Cultura, eu fui da Câmara de Patrimônio Histórico, e aí a gente fez o tombamento da Igreja do Espírito Santo, que é essa igreja luterana de 1806, do Kroberger. Então acompanhamos isso tudo, depois eu fui levar para o pastor lá, para o pastor Bruno. Olha, aqui eles estranharam também. E também o Carlos Gomes, a Rua 15, a Companhia Ehring e tal. Porque havia um movimento muito grande contra o tombamento. Ainda tem, claro, os colegas meus da área jurídica frequentaram isso. Imagina se tivesse preservado a Rua 15, né? Isso, a gente fez como um rebatimento. Hollis, né? Hotel Hollis. Quando aconteceu a da Rua 15 ali, a reurbanização da Rua 15, né? Nós fizemos, eu participei desse projeto também, desde a Rua 15 é uma Rua 15, 1.500 metros. Ninguém tem uma rua como essa no Brasil. Sabe? É uma rua fantástica. Por isso, a cidade gosta dessa rua para fazer desfile, tudo. Não adianta trazer para outro lugar. A Rua 15 é o palco da cidade, é o coração da cidade. Esse 1.500 metros. Então, aí nós começamos a trabalhar com o pessoal da arquitetura para rebater os prédios, né? Os prédios antigos, para deixar, para não desmanchar, alguma coisa para não desmanchar. E tem, na realidade, esse material está rebatido, alguma coisa tem. Mas tem assim, eu sofri muito com relação à crítica, porque o Esperidião disse assim, eles iam lá, os advogados, todas as pessoas, e ninguém queria perder o patrimônio, eles queriam desmanchar para construir prédio. A memória da cidade, a gente vive, a gente é o que a memória da gente é, né? O nosso cérebro, como diz na vida, é 200 bilhões de neurônios e 60 trilhões de conexões de sinapses. Isso é a nossa vida, sabe? Toda coisa que vem para cá, isso nós temos que preservar. Então lá diz, não pode. Aí o Esperidião disse assim, olha, se o Braulio é do Conselho Estadual de Cultura, secretário de Cultura de Blumenau, o que é que eu posso fazer no Conselho? Assim fazia também Joinville, o Edson Machado dizia assim, Braulio, e lá é tudo suíço, aqueles casarões, deixa comigo, eu vou lá e eu ajudo a fazer isso também, né? Isso, né? Eu tenho bem mais edificações lá em Joinville do que em Blumenau. Tive mais oportunidade de fazer isso. Como conselheiro, eu era da Câmara de Patrimônio Histórico do Conselho. Aquele casarão do Grossenbach, né, o próprio Banco Inco. O casarão da onde morou minha mulher, na época do Lazinho. Era um contrato, era uma teimosia, sabe, com o Probst lá, com o Vitor Probst, né? Porque lá era o depósito deles. Então, não se preservou aquilo. Lá na rua Alvin Schrader... Até o Pedro Linguiça podia conservar. Mas na Alvin Schrader, algumas edificações a gente ficou. Mas muita coisa é uma pena. Outra edificação que eu poderia falar a igreja, né? A igreja católica. Não, também. Essa não perdoa o Febrais, né? Que era um alemão, tudo. Podia ter feito a igreja nova aqui para a Rua 7. Mas ali preservar lá. Eu sei, ali não havia necessidade. Mas eu digo assim, porque a igreja, na época que foi feita essa igreja, o Kroberger também fez essa igreja. Fez as duas. As duas igrejas. Quem deu dinheiro foi Dom Pedro II. Foi Pedro II. Era o Estado, porque na época o Estado era religioso e não podia. Mas assim, hoje o Museu de Hábitos e Costumes era a Dicatesa, de tecidos e tal. Quando eu estava na Secretaria de Cultura, a Tex foi vendida para a Coteminas e veio aqui em Blumenau o vice-presidente, o José Alencar. Eu fui lá conversar com ele, pedi aquilo para colocar. E ele claro, um memorando, explicamos tudo. E ele estudou lá e tal, não teve problema. Quando ele veio a segunda vez, ele deu um retorno, ele disse, olha, professor, o senhor pode estar tranquilo que isso vai ser para nós. Mas nesse tempo tinha uma confusão
lá na Garcia, de terceiro turno. Deve acompanhar, terceiro turno. Aí mas quem administrava a Cotemina era o Josué, hoje é o presidente da Fiesc, né? Agora virou presidente, essa coisa. Aí o Josué disse assim, que é o filho do Zé Alencar, né? Ele disse: olha, professora, o senhor tem que esperar só que depois que o prefeito sair, porque não deixou o terceiro turno e tal. Mas eu digo, mas estava todo o processo em andamento, e depois com o João Paulo, quando o João Paulo assumiu, passou, né? Então hoje um belíssimo monumento num edifício que marca a vida da cidade, na entrada da cidade, né? Mas não deu pro Décio Lima... Não, por causa desse terceiro turno. Vamos fazer uma pausa para darmos comerciais e já a gente volta com o professor Braulio Maria Schlegel contando a respeito da vida e atividade dele. Vamos lá, quer mais um?